ajustando as coisas aqui, já ao vivo pelo Facebook. Isso mesmo, já estamos ao vivo. Manda um abraço aí, manda um abraço, Wilson. Você pode acessar pelo Facebook Tony Ávila. E Liana também vai fazer ao vivo, Liana? Vou fazer aqui agora. Liana Cardoso também. Cinegrafista particular aqui. Isso. O João Sampaio já está aí, são 10 horas e 18 minutos. E vamos começar o nosso programa. Wilson, hoje nós temos um assunto. Vamos começar com esse assunto, que é tecnologia, né? Fala em tecnologia, ele está aqui apertando o botão aqui do meu celular para ver se funciona. Está funcionando já? Pronto, aqui já estamos ao vivo. Também no meu Facebook, Liana Cardoso. Mandar um abraço para o meu amigo Jason. Pleno domingo está aqui no estúdio. O meu amigo Tesoura, que também está aqui ao vivo no estúdio. Daqui a pouco ele estará no Sal e Brasa, comendo uma picanha. Oba! E vamos em frente, né? Vamos em frente, que tem muita coisa. Wilson, vamos começar o nosso assunto, que é muito interessante. Vazamento de informação, hacker. Nós temos uma bomba aí. Eu queria que você falasse a respeito. Você está falando do acontecimento da semana envolvendo a primeira dama, né? Isso. Eu até falei de uma forma superficial sobre isso. Essa história é uma história extremamente hollywoodiana, porque nenhum roteirista, eu acho que imaginava uma história tão perfeita, onde um suposto hacker faz essa clonagem e essa sequência de ameaças. Que no final... E como foi a história? Para as pessoas que não ouviram, vamos contar a história. Né? Parece que os nudes foram montagem, né? Ou não? Assim, isso aí... Não é a primeira vez, eu acho, né? Teve uma primeira vez mais uns 2 anos atrás, alguma coisa assim. Não teve o problema disso tudo, na verdade, é porque no final dessa história... Bom, conta o começo da história. A Folha de São Paulo foi proibida de ficar revelando essas informações. Quer dizer, rolou uma ditadura aí com a imprensa, né? E como aconteceu? Vamos lá, o início da história é o seguinte. O que foi revelado pela Folha de São Paulo é que um suposto hacker, e eu vou justificar o mal atribuído nome a essa pessoa, tinha clonado o telefone da primeira-dama e a partir daí começou a fazer ameaças dizendo que divulgar os dados que estavam encontrados ali no WhatsApp. Só que a gente precisa de uma pausa, porque assim, para analisá-lo como hacker, ele não tem nenhum comportamento de histórico sobre o hacker. Então, quem atua nessa camada de telefonia, frequência, é chamado phreaking. Então, assim, eu acho que até por uma falta de intimidade de parte da imprensa com esse tipo de assunto, qualquer ato de vandalismo é atribuído ao hacker. Não foi um hacker, porque primeiro ele não tem perfil. Além de ele não ser hacker, ele também não consegue ser phreaking, porque ele não consegue se encaixar nesse perfil. Porque, veja bem, se ele tivesse um comportamento de phreaking, o hacker, o cracker, o cards, que são especialistas em cartão de crédito, ele não falaria com a pessoa, né, e pediria o resgate dessa informação através de moedas irrastreáveis, criptomoedas. E quando ele passa, segundo o que consta no documento, a dialogar com a primeira-dama, 3 dias, 4 dias, para então depois de 1 mês prender esse cara, ele não conhece absolutamente nada de telefonia, nem dos mecanismos que estão por trás daquilo. Então, quando ele começa a manter diálogo com a primeira-dama, esse celular dele certamente está sendo triangulado pelas operadoras. Então, explicando rapidamente como é que funciona, quando você adquire um chip, SIM card, nanocard, qualquer chip, que você coloca no seu aparelho, no seu hardware, tablet ou telefone, para que você seja habilitado na operadora, a operadora precisa reconhecer aquilo. Então, você é autenticado na operadora, tipo login e senha, e a operadora libera para você, confirmando que você pertence àquela operadora, pertence àquele pacote de dados. Mesmo aqueles cartões pré-pagos? Na verdade, essa anamnese vai ser feita pela operadora. Porém, você vai entrar no canal da operadora. Logicamente, pelo pacote que você contratou, né? Mas a forma de autenticação é a mesma. Quando você envia aquele ligando o aparelho que ele está mostrando que está ligando, ele está, na verdade, conversando com a antena libera a autenticação através de uma criptografia, aliás, muito velha, de 1990, e muito fácil de ser batida essa criptografia. Nesse momento, ele está liberando uma criptografia e você pode conversar com a outra ponta, independente de operadora, passar SMS, trafegar dados de qualquer nível. Só que aí está um grande problema e um suposto vazamento. Porque a operadora, independente de qual seja, ela fica com a cópia dessas conversas. Então, quando há pedido de quebra de sigilo, você tem a forma da lei e tem a forma via classificado de jornal, detetive de jornal. Então,
Como é que você chega ao vazamento dessas informações? Por um conhecimento de alguém na operadora humano que possa vazar esse arquivo em MP3. Então, fazendo anamnese sobre esse caso, esse suposto hacker, ele não se atribui incompetência para que ele seja denominado hacker. Então, ele tem tantas falhas na forma que ele opera, que certamente a última coisa que ele seria é um hacker. Então, é uma coisa muito mal atribuída, e eu acho que se a imprensa começasse a mexer nesse caso, certamente iria colher outros frutos, porque hacker é a última coisa que esse cara é. E me diz uma coisa, as consequências, quais foram? Olha, conta o caso, porque muita gente não sabe desse caso, né? A consequência disso é, no final, a imprensa ficar sendo proibida de divulgar dados. E não é a primeira vez que a imprensa é perseguida. Ditadura. Teve um caso da revista Época, que uma juíza pede a quebra de sigilo do jornalista, exatamente por ele não revelar a fonte. E aí a Associação Brasileira de Jornalismo vai de encontro ao judiciário, etc. E tal. Então, assim, o problema disso tudo é a imprensa não ter liberdade para apurar. O que se fala nos termos da lei é que o processo correria em segredo de justiça. E parte desse processo está aberto para consulta pública. Mas vem cá, teve algum dado que poderia ter sido divulgado? Tem uma suposta conversa do masqueteiro. O que a imprensa não pôde divulgar? Não pôde divulgar os fatos apurados. Porque, veja bem, para o cidadão ser condenado... Teve realmente alguma conversa... Para ele ser condenado de uma forma hollywoodiana... Ou só pelo fato de ter quebrado já... Tem muita mentira, né? Como a gente não tem acesso ao processo, estou falando pela parte técnica, né? De perito. Então, tecnicamente não tem como ele ser hacker, porque... Se ele fosse hacker, ele pediria resgate em criptomoedas, a justiça jamais encontraria ele. Se ele fosse hacker, ele teria feito backups desses arquivos, ele teria feito torrent desses arquivos, teria feito indexações desses arquivos, teria hospedado na Deep Web, na Marianas Web, colocado isso para a imprensa naturalmente ia fomentar essa notícia e no final ia dar certamente em desdobramentos da Lava Jato. Então tem muita mentira por trás dessa informação. O que a gente sabe através da Folha de São Paulo e do Jornal Globo é exatamente que houve uma clonagem, porque eu tinha até curiosidade como perito no assunto, entender como é que funcionava essa clonagem, porque a clonagem realmente é possível, baseado no chip, né? Mas para fazer a clonagem você tem que estar com o aparelho da pessoa na mão, não é isso? Não, você tem variantes desse assunto. Por exemplo, para você fazer a clonagem, basta você saber o número que a pessoa tem. Porque você tem chip virgem, você tem outras formas de você ter acesso à operadora e a operadora fornecer essa informação para você. Isso é totalmente possível. Desculpa interromper, Wilson, mas estava até rolando um boato no WhatsApp falando sobre isso, um vídeo do pessoal que estava clonando o chip ensinando a clonar telefone Sim, para poder pedir empréstimo para os amigos da pessoa. Sim. Brincadeira. Teve gente que teve prejuízo aí de 100 mil reais. Já pediram empréstimo para alguns amigos meus, mas fui eu mesmo que pedi. Você conseguiu a pergunta? Alguém lhe emprestou? Para os meus amigos, sim. Emprestado. Existe algo estranho nessa informação que, veja bem, o que diz a nota é que em determinado momento o meliante conversa com o irmão da vítima pedindo no primeiro momento um depósito emergencial na loja de tintas, que ela estava sem um cartão sem pagamento, que fizesse feito o depósito na conta da própria loja. 15 mil reais é o valor que o jornal revela. Só que é o seguinte, uma situação emergencial e curiosa é que numa situação de emergência, em nenhum momento houve uma conversa por voz para confirmação desse pedido. Esse pedido tudo... Ou, coincidentemente, essa forma de escrever do Foi pelo WhatsApp? Foi pelo WhatsApp. E o irmão da vítima, o irmão da primeira-dama, não discutiu nem da forma de escrever, que certamente não é igual ao da irmã. Entende? Tem muitas fugas de informação. E 15 mil reais de tinta, meu amigo? Pouca tinta não. Eu sei que ninguém está livre disso, né? Não isso. A primeira dama foi vítima de nós, pobres mortais. Não, já somos, né? E entra naquela máxima, voltando para aquela conversa do primeiro dia, quando você tem esses dados vazados, seja por aplicativos que você permite que seja instalado no seu hardware, Instagram, Facebook e outros mais, que você, ao assinar o termo de uso, você está permitindo que ele tenha acesso total ao seu hardware, microfone, e-mail, etc. No final, se você tiver dados vazados, você vai para a lei, vai rodar o script jurídico e de nada vai valer. Porque, no máximo que a lei pode fazer é pedir para que alguns provedores que hospedam esses arquivos retirarem do ar. Assim eles vão fazer. Retirar do provedor. Retirar da internet, não existe lei no planeta Terra que consiga esse mastodôntico universo chamado internet. Então, caiu na rede, já era. Não tem como remover dados. É impossível. Ave Maria.
E o que mais estranha, aí eu pegando a frase do judiciário, é que um hacker dessa estirpe, que teve uma informação tão valiosa na mão, não colocou isso para a mão de outros hackers. Então, um hacker não usa sozinho, sabe? Ele não faz as coisas sozinho. E segundo o jornal, um determinado momento que ele está conversando com a esposa, avisando onde os HDs com as informações estão, em cima do guarda-roupa, a polícia está fazendo escuta em tempo real, vai e pega, etc. É um ingênuo que ele não sabe que tem escuta telefônica. Ele não sabe que existe triangulação. Foi uma brincadeira e aí... Olha, uma brincadeira que deu certo. Ele começou brincando, daqui a pouco deu certo. Não deu certo, né? Profissional não é. Eu acho que ele estava tentando fazer e conseguiu, mas... Além disso, ele não teve o respeito devocional que deveria ter a criptografia. Então, se ele fosse um hacker realmente, semi-analfabeto, ele teria feito a criptografia desses dados. Quer dizer, além de ter espalhado na rede para as pessoas de interesse, né? Porque é interesse público. Falando de um marqueteiro do suposto presidente, que usa, assim está no processo, abre aspas, usa de terminologias de baixo escalão para atrair o que ele quer como fundamento. E aí fica interpretativo, porque a imprensa não teve acesso a boa parte do processo. Então o processo, ele foi condenado e julgado por atos que a gente, que está aqui, a gente não sabe. Mas hacker, freaking, cracker e cards, ele nunca foi. Nunca foi, né? Não apenas na criptografia, né, Wilson? Mas também a questão de esconder rastros através de IP falsos, né? Eu acredito que ele também não fez isso. Na Deep Web, por exemplo, ele teria uma Disneylândia para isso, né? Na Marianas Web, mais ainda. Então ele poderia ter hospedado esses arquivos todos, como é feito com a indústria da música, com a indústria de filmes, e apontado na Surface Web, nessa que todo mundo acessa, www, o index. Então o cara vai lá e vai dizer que tem um arquivo da suposta esposa do presidente. A justiça vai tentar tirar o site do ar. Ok, o site é apenas o índice desse livro. Ela vai tirar a primeira página, porém ainda continua em outros sites a primeira página apontando onde está o arquivo. Esse arquivo vira torrent, nem com reza, nem com lei, nem com absolutamente nada ele sai do ar. Então assim, ele só está realmente demonstrando que hacker ele nunca foi. Bom, e eu quero saber o seguinte, vamos hipnotizar um dos apresentadores da nossa mesa. Primeiro dá um bom dia, doutora Priscila. Olá. Tudo bem, doutora? Bom dia. Bom dia, bom dia. Doutora Priscila entrou no... Doutora Milena Priscila entrou no estúdio e realmente... Os olhos dela estão brilhando. Fantástico. Doutora, tudo bem? Nós vamos falar sobre o que hoje? Dicas de saúde no carnaval e miomas. Isso é importante, isso é importante. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Mas nós vamos hipnotizar um dos apresentadores hoje. Vamos lá, Tony. Quem quiser ser hipnotizado pode passar pela experiência. Liana Cardoso. Olha que ele falou, quem quiser. Liana Cardoso, hoje ela chegou de manhã e falou: Tony, hoje eu quero ser hipnotizada. Vamos lá, vamos lá. Não. Eu vou ter que dar um spoiler aqui. Ela revelou, inclusive, nos bastidores, que da outra vez não foi hipnotizada com medo de você fazer alguma brincadeira com ela no ar. Mas ela tem as matrizes que não vão permitir. Lógico, eu não vou fazer isso, né? Vai ser uma experiência registrada pelo Facebook. Nós temos que estar aqui narrando o que está acontecendo, então escolhemos João. Porque não é quem vai comentar isso, a gente tem que narrar. Quem vai receber as pessoas. Mas o doutor vai explicar que tem uma casta de 1% mais ou menos da população. Bom, então eu quero ser hipnotizado. Então, tá todo mundo, ninguém quer, eu vou ser hipnotizado. Vamos saber a coisa. Não é hipnotizado, Wilson, mas elas precisam ter algum problema cognitivo, né? Então hoje a gente tem as pessoas com Parkinson, as pessoas com Alzheimer, né, até níveis de autismo ou síndrome de Down, que não são hipnotizáveis porque não conseguem se concentrar. Né? Fora essas 4 que eu citei, 100% das pessoas são hipnotizáveis. Então eu vou ser hipnotizado hoje. Pronto, que você já decidi, quero ser hipnotizado. Já que Liana não quer, eu vou ser hipnotizado. Vamos lá. E aí, vamos começar por onde? No programa de televisão a gente vai fazer isso. Vamos lá. Aqui E aí, quer começar agora? Agora, vamos lá. Vamos lá, bucha. Vamos lá? Segura aí, Wilson. Claro. Bom, então o Tony vai ser... Olha, ouvinte, se eu não voltar pro ar, já estou aqui. Funcionou. Vem cá, Tony. Bom, então vamos narrando aqui, já que os telespectadores, os ouvintes não estão vendo, só os telespectadores aqui do Face. Quem está filmando? Tony aqui, vamos lá. Ele vai dançar conga la conga. Está perguntando se ele quer rápido ou devagar. Algumas pessoas gostam mais rápido, tem algumas pessoas que gostam mais devagar. E você gosta mais rápido, mais devagar, Tony? Rápido, porque o programa hoje é menor. Bota os 2 pés no chão. É do SUS hoje. Está ali sentado. Coloca a tua mão aqui em cima. Ok.
Encosta a mão. Doutor Diego pegou na mão. Empurra a mão para baixo. Empurra para baixo, olha. Olha, fixo. Forte. Forte, empurra a mão para baixo. Vai na certa, não sei. Não está se concentrando. Empurra para mim para baixo. Força. Força, homem. Cadê a força do homem? Força. Bom, não sei se a gente pode se atrapalhar. Né? Eu sei que você pode continuar no passar. Não precisa fazer força para não fazer força. Você pode abrir seus olhos quando você quiser. Eu sei que você pode se mexer quando você quiser. A gente coloca na posição confortável, que você tenta relaxar mais. Sem pressa. E permita se imaginar agora. Sentir o seu braço pesado, muito pesado, como se fosse um cano molhado. Isso. Quanto mais pesado, sentir os seus braços mais profundo. Você pode. Quanto mais pesado, sentir o seu braço mais profundo. Isso mesmo. Quando supera o seu braço, nesse momento aqui, o Tony Ávila está sendo hipnotizado pelo doutor Diego Gilbert. A hipnose no consultório. E aqui. Você pode ouvir a música. Só o vídeo. Como você me deixa essa escada agora? Não. 7, mais 6. Sim, mais profundo. 4. 3. Você pode começar a sentir sua respiração, começar a mudar. 2. Você pode começar a sentir sua cabeça pesando. 2. Imagine-se em um lugar tranquilo, seguro, bem gravado. Seu lugar seguro e tranquilo, onde nada nem incomoda. Completamente livre de estresse e ansiedade. Um lugar onde você pode se sentir completamente relaxado. Isso. Eu não sei exatamente que lugar é esse. Pode ser um lugar que você conhece, ou não, outra coisa até mesmo um lugar criado pela sua mente. Apenas sei que é um lugar onde você pode se sentir muito bem, muito tranquilo. Enquanto continua a minha voz, imagine os seus olhos desligados. Aqui caminhada na sala de os meios dos seus olhos desligando completamente. Até que ficam completamente desligados os seus olhos, os dedos, os músculos que fazem seus olhos funcionarem. E quando sua mente inconsciente tiver certeza que eles estão completamente desligados, feche-os apenas uma vez, para perceber que já nem funcionam mais. E você pode relaxar muito mais profundamente. Feche-os apenas uma vez. Relaxe cada vez mais profundo. Relaxe cada vez mais e mais profundo. Sentindo o seu corpo pesado, morto, relaxado. Pode estar acompanhando aqui. Nesse momento, sendo hipnotizado pelo Dr. Diego, percebe que está completamente relaxado. E nós estamos transmitindo ao vivo sobre o Facebook do Tony também. Legal. E a imagem. Aqui, você vê que a gente está no... Suando pra caramba, né? É. Vocês podem ver que a gente está no ar-condicionado. E o Tony está suando muito. Ele está inconsciente? Não, as pessoas não ficam inconscientes. Ele está ouvindo o que a gente está falando? Escuta tudo que a gente está falando e ele sabe que ele pode abrir os olhos quando ele quiser. Só que você vai experimentando um estado de relaxamento físico tão agradável que aí a tua mente fala assim, para que eu vou mexer? Para que eu vou sair daqui que está tão bom? Ele pode até aproveitar que é um domingo, né? E pode aproveitar que ele está relaxando enquanto trabalha. Olha só que legal. E se a gente começar a perguntar as coisas que ele responde o que a gente quiser? Não. O segredo? Oh, não. Que pena! Ninguém fala sobre transe
alguma coisa que vá contra valores ou contra a moral da pessoa. Qualquer coisa que vá... Só os segredinhos mesmo que a gente queria saber. A vida, né? Atentar contra a vida. Crédito, né? Atentar contra a vida também não. Atentar contra a vida também não. Então, qualquer coisa que vá contra os princípios e valores da pessoa, ela sai do transe e o vínculo de confiança com o profissional é quebrado. Então, para ela entrar em transe novamente com aquela pessoa, é muito difícil. Ela vai estar sempre com a pulga atrás da orelha perguntando por que ele quer me hipnotizar agora? Né? Então, assim, ele está suando bastante, a gente está num ambiente com ar-condicionado, climatizado, né? E por que ele está suando? Por conta do tipo de indução que eu fiz com ele, que foi uma indução rápida. Então, no momento que ele toma esse susto da indução rápida, existe um pico de adrenalina, existe uma taquicardia que faz com que ele comece a ter essa sudorese e logo depois ele começa a relaxar imediatamente também. Por causa da expectativa que ele estava? Ele fica na expectativa antes, mas a sudorese é exatamente por conta do pico de adrenalina e taquicardia que o corpo dele sofre por conta do tipo de indução. Claro que não é uma indução que eu utilizo em consultório. Tá? Esse tipo de induções geralmente são utilizadas para demonstração apenas. E a gente pode ver um outro sinal de transe que é as pálpebras dos olhos balançando bastante, né? Já está mais profundo, né? Quase ele está sonambúlico. relaxando mais profundo. A gente tem um relaxamento físico de corpo, né? Que são o corpo pesado, isso são sinais de transe. No início, logo que ele entrou em transe, não sei quem percebeu, mas existia uma dualidade. Ou eu relaxo, ou eu dou risada. Vocês perceberam isso? No momento que a pessoa começa a rir, o que é que acontece? O nosso lado direito do cérebro ele é muito lúdico, ele é muito subjetivo, ele é emocional, ele gosta de se divertir, ele é criativo. 90% do nosso sistema é controlado pelo lado direito do cérebro. O lado esquerdo é mais lógico. Então, no momento que ele entra em transe, o lado esquerdo tenta entender o que está acontecendo, o lado direito fala, relaxa, aproveita, ele entra no conflito e começa a rir. É muito legal. E à medida que ele vai adquirindo confiança no estado, ele começa a ir relaxando cada vez mais. Agora ele está muito mais relaxado fisicamente do que ele estava no início da indução. Então, nesse momento, ele não sente dor, ele poderia fazer algum tratamento? Nesse momento, o limiar de dor dele está, assim, aumentado, né? Então, por exemplo, eu como dentista, geralmente os meus pacientes, quando chegam no consultório, a gente coloca ele num estado desse tipo. Como o limiar de dor está aumentado, a pessoa sente menos dor, sim. Em alguns casos, é possível até eliminar o uso da anestesia durante uma limpeza, uma restauração, um tratamento de canal, uma cirurgia. Eu tenho uma cirurgia gravada do siso, né, que é o terceiro molar, que quase a gente não utilizou anestesia nenhuma. Né? Claro que para a gente fazer isso, eu preciso fazer uma anamnese antes, a gente precisa ter uma entrevista com um paciente para que a gente possa planejar o tratamento odontológico dele com hipnose. Né? Isso é usado em criança também? A criança é muito legal, porque a criança já vive em transe. A criança, ela assiste um filme, um desenho animado, e ela se torna o personagem principal daquele filme. Minha pequena aqui, por exemplo, ela morre de medo de dentista. Aí, aqui, é muito eu legal. vou levar ela lá. Então, a criança já vive no mundo da fantasia, né? Ela já está criando situações mentalmente, e como o nosso cérebro não sabe distinguir o que é verdade do que é imaginado, tudo que a gente imagina, ele interpreta como uma verdade absoluta. E o nosso corpo reage fisiologicamente por conta disso. E daí que surgem os medos, as fobias, as ansiedades. A gente projeta uma situação futura, que a gente não sabe se vai acontecer ou não, e o nosso corpo reage fisiologicamente liberando descargas de adrenalina, de noradrenalina, de cortisol, por conta do que a gente está imaginando. Então, olha só, eu gosto muito, durante as palestras, fazer um experimento com um limão. Né? Então, quem estiver em casa, quem estiver com o carro parado, pode experimentar fechar os olhos. Até quem estiver aqui no estúdio pode experimentar fazer isso agora, que é completamente seguro. Pode experimentar fechar os olhos e se imaginar na cozinha de casa. Quais são os móveis que tem na cozinha de casa? Quais são os eletrodomésticos que tem na cozinha de casa? E se imagine abrindo a geladeira da sua cozinha e procura um limão aí dentro. Pega esse limão, parte esse limão ao meio e começa a sentir o cheiro desse limão. Começa a sentir
leva esse limão na boca, sente o gosto desse limão. Minha boca tá salivando. Sente esse limão descendo na garganta e verifica se a quantidade de saliva aumentou na boca. Se a quantidade de saliva aumentou na boca, por que isso aconteceu se não existe limão? Quem sentiu o gosto do limão, por que isso aconteceu se não chupou o limão? Então tudo está na cabeça. Isso seriam gatilhos, doutor? Não é gatilho, são memórias, né? Todo gatilho é um estímulo externo, seja auditivo, visual, sensorial, associado a uma emoção. O que eu estou fazendo é resgatando memórias sensoriais e visuais do limão. Mas se você substituísse o limão por tamarindo... Tá no mesmo. A memória vai trazer. Para quem conhece, né? Para quem conhece, tamarindo. Ou biribiri. Eu não conheço biribiri, Bem pior. Então, exatamente como a gente está dando o nosso cérebro ele só processa estímulos. Então, quando a gente dá estímulo negativo, o nosso corpo reage de maneira negativa, de maneira defensiva. Né? Quando nós emitimos estímulos positivos para o nosso cérebro, ele reage de maneira positiva. Quando nós damos estímulos do limão, a boca trava, amarga e a boca enche de água. Eu nem estava concentrado, não estava falando do limão. Agora me diga uma coisa, se não acordar ele fica até que horas aí? Até que dia? Até o corpo dele estiver descansado fisiologicamente para ele poder sair do trânsito. Ele pode voltar sozinho ou você teria... Ele pode voltar sozinho desde que ele volte devagar. Porque o que acontece? Como em hipnose nós estamos trabalhando, modulando e manipulando frequências de ondas cerebrais. Então todos nós aqui estamos em onda beta. A partir do momento que a gente entra no relaxamento físico, a gente passa para ondas de frequências cerebrais alfa, teta, delta e gama, dependendo da situação que a pessoa esteja vivenciando. Todas essas frequências cerebrais a gente experimenta quando a gente já está dormindo, né? Durante o dia, também momentos de euforia, momentos de tristeza, essas ondas cerebrais também são moduladas. Na hipnose, a gente mantém um paciente em ondas alfa e ondas teta. Então, se ele volta muito rápido, as ondas alfa e teta elas são mais suaves, elas são mais amenas do que a beta, que são um pouco mais agitadas. Então, ele pode voltar com dor de cabeça se ele volta muito rápido. Então, ele pode ir voltando gradativamente para o estado natural ou para o estado de vigília. Porque a hipnose ele é um estado entre a vigília e o sono fisiológico. Né? Não sei se já aconteceu com vocês de estar dormindo e próximo de acordar tem aquela sensação de percebe que está sonhando. E você fala, eu estou sonhando? Ou estou dormindo? Ou estou acordado? Eu falo, eu estou acordado, mas como é que eu estou sonhando? Então eu estou dormindo. Mas como é que eu estou pensando sobre o sonho? Né? A gente começa a racionalizar. Esse estágio, você está entre a vigília e o sono fisiológico. Então você está em hipnose. Então a hipnose é um estado natural do ser humano. Eu podia trazer o Tony de volta, até para saber o que ele está sentindo, da experiência dele, do momento dele. Em cima disso, as regressões a partir desse ponto, chega um momento que a pessoa pode fazer auto-hipnose. Sim. Mas as regressões, elas precisariam, por exemplo, de um externo, um profissional para acompanhar, ou ela pode fazer auto-regressão? Depende do que você chama de regressão, Wilson. Por exemplo, se você lembrar o que você comeu no café da manhã de ontem, você está fazendo uma regressão. Não, eu falo até o útero. Até o útero. Bom, eu tenho lembranças da minha infância quando eu tinha 2 anos de idade. Minha mãe se surpreende quando eu conto isso para ela. Eu também estou fazendo uma regressão. É porque eu vi casos de pessoas que tinham trauma por ter sido o parto daquela... Perfeito. Aquele aparelho e através daí, então... Do fórceps. Isso. Perfeito. O que acontece em casos de traumas, em casos de medos, a gente faz essa regressão, que é natural também do ser humano, até aquele momento traumático, a gente ressignifica aquilo, tirando os medos, ressignificando as ansiedades, né? A situação, também dando um outro ponto de vista e uma outra perspectiva sobre aquilo que estava ocorrendo. Sozinho, a gente não é capaz de fazer isso, porque não temos ferramentas para ressignificar aquela situação, senão não seria um trauma. Né? Então, nossa mente inconsciente nos protege de acessar determinadas situações. Inclusive, dependendo do que se vivencie, no caso de pessoas que sofreram abuso, por exemplo, a mente pode apagar literalmente aquele primeiro momento traumático do abuso e ela não lembrar. Né? Como com proteção, né? Exatamente. Bom, aproveitando aqui, Tony está hipnotizado, vamos continuar o programa agora. Não, mas ele vem pra cá trabalhar e vai ficar dormindo? Você sabe o que é mais legal?
é que o Tony ele é bastante espontâneo, pelo que eu percebi, né? Ele gosta de brincar e tal. E todos nós estamos rindo, estamos contando piada. E ele tá aí sério. E a expressão dele é séria, de relaxamento, do tipo, dane-se vocês, eu vou ficar aqui na Tony, minha. eu trouxe churros pra você. Deixa eu ver, deixa eu brincar. Eu trouxe churros pra você. Tony. O doutor agora... Ele tá rindo, ele tá me ouvindo. Tony. Vem cá, aquele cookies que você trouxe hoje. Ele esculhambou, ele falou que era ração de cachorro. Um momento muito feliz na sua vida. Um momento bonito, você se sentia muito bem. Talvez um momento até... O Diego agora vai acordar aquela vontade de... Tony pra gente saber o que ele tá sentindo. O que é que ele sentiu, a experiência dele aqui. Você pode começar a fazer Ele está hipnotizado. Completamente. E vai crescendo. E a gente aqui aguardando ele sair desse estado de hipnose para contar, né? O que ele sentiu, contar essa Eu vou experiência contar de dele. 1 a 10. Quando chega a 10, completamente desperto. Vai contar, sentindo essa sensação de alegria. Será que ele foi lá na Argentina? Milongas.com. Sentindo conta dos seus braços, pernas, 4, 5, 6. Sua respiração. Já tá arrepiado. Já vai voltar. Olha o braço todo arrepiado. 7. Já tá no clima do trazer sono. essa sensação de alegria, felicidade. 9. Seus olhos vão percebendo a claridade através das suas pálpebras. Vai voltando por aqui. Agora, isso mesmo, pode se mexer se quiser. Olha o olho como tá dilatadaço. Eita, você botou tanta coisa aqui, agora vem dizer. Super dilatado, velho. Muito bem. A culpa é sua, viu, tesouro? Já Tony tá de volta. Levinho, né? Tá bem leve, né? 10 horas, 49 minutos, estamos aqui ao vivo. Sabe o mais legal Acaba é de como a sair da pessoa hipnose. volta. Tony, você contou tanta coisa aqui, meu filho. Venha confirmar os segredos Mentira, da não falei barra. Foi, doutor? Contou um Ele bocado de perguntou um coisa. bocado de Esse número coisa do aqui. cartão que você deu a gente Eu só ouvi uma música Sem o tocando. cartão. Eu ouvi uma música tocando de fundo aí. Conga la conga? Não, pior coreografia que você fez. E aí? Me conte aí, Tony, o que é que você sentiu? Rapaz, Legal é a reação, que é como se estivesse realmente acordando do sono fisiológico. E Ah, começa a o pupilo tá coçar o super olho, dilatado. Ele começa... estava precisado mesmo. Não é? tava precisando, né? Você Muito ouviu bom, a gente falar também. aqui? A gente Hã? conversa. Você ouviu aqui a gente conversando? Bem Uma longe, coisa né? eu ouvi sua voz. Você falou Olha, muito viu, alto. mas claro. falando o quê? Não lembro Não o que eu lembra? falei. Ainda bem. O mais legal é que algumas pessoas que entram em hipnose, ou que imaginam hipnose, acreditam que podem ficar surdas. Né? Eu não vou ouvir nada, eu vou ficar inconsciente. E hoje nós já temos, a doutora está aqui para me corrigir se eu estiver errado, já existem alguns artigos comprovando que mesmo sob anestesia geral, as pessoas continuam ouvindo. Dá o que muita se passa sede também, né? nos- Porque você tá Nossa, esperando sede, muito. viu? Sim. É? Continua ouvindo o que se passa no centro cirúrgico, né? Em casos de coma, também alguns pacientes relatam que escutavam Sim, enquanto sim, o estado de coma, né? Agora aquilo tudo que ele contou pra gente aqui, que ele falou, os segredos e tal, a gente pode levar por verdade ou... Rapaz, se a senha do As pessoas campo contam aqui é a assim, mesma. Rapaz, pode ficar à vontade, viu? Você pode depositar. Senha do cartão pode ficar à vontade. E aí, vamos continuar o programa? Não, eu quero só saber o que é que você Legal. sentiu, o que é que você Pra sentiu. onde é que você foi? O que é que você experimentou? Como é que foi no Rapaz, começo? é legal, Como é que foi viu? durante? Sua pupila tá super dilatada. Você relaxou? Muito legal. Muito legal. No início, o que foi que você sentiu? Que eu sei que você tomou um susto Fiquei logo com no começo. vontade agora. Ficou. Fiquei com Que bom, hein? E me conta, se fosse para entrar no mesmo estado que ele estava, no estado parecido, Oxi, você já gostaria de pegou. entrar rápido, rápido ou devagar? devagar. 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 Encosta Você gosta aí. devagar? Descruza a mão. Devagar é melhor? Só que aí vai ficar o programa. Não vai dar tempo. Não, do vou fazer programa. rapidinho, um devagar rápido. Se coloque de maneira Olha, esse confortável. momento, a doutora Milena Priscila também sendo hipnotizada. Cheirosa, deixou o estúdio com cheiro delicioso. Sou eu, Tony, que estou aqui junto de você. Não, eu tô falando isso, você é cheirosa, deixou o estúdio com sim. cheiro delicioso. As gatas extraordinárias, viu? É. Olha só, doutora Milena Priscila sendo hipnotizada agora. Ela é suscetível. Olha só, já relaxou. Já foi. Já foi. Ela foi mais rápido que Tá você, babando. Tony. Você babou e roncou, É viu? suscetível. Ah, eu Seja tenho que clara, aprender né? essa técnica. Se você... Preparei com quem? Você Ah, meu gato, no caso. Chorão. Com esposa, filho.
determinado não funciona. Não consegue? Não! Gente, um grito aqui. Você sabe que você está segura, que volta para o momento gradual. Você tinha segura, sim, qualquer Agora chorando. no controle do controle. Isso é normal, sem nada incomode. Bom, vou ter que falar um pouquinho aqui, porque senão vou ficar... É, os ouvintes não estão entendendo o que está acontecendo. Pinarre também. Hipnose. Ela está sendo hipnotizada. Tem um momento que ela deu Voltou. um grito, chorou. Voltou Gente, o que é que rindo. aconteceu aí? Eu tomei um susto. Voltou no risada e vai falar o que ela sentiu. Não é isso? São 10 horas e 53 minutos. João, vamos preparando a banda para entrar aqui daqui a pouco. Quando a doutora Milena relaxa. A Milena vai curtir um sambinha, vai sambar. Doutor, fala aqui no microfone para explicar a gente o que é que aconteceu. Ela não gosta de samba, mas hoje era ir lá sambar. Ai, Jesus. Foi bom? A gente teve algumas situações aqui, né? A Milena pediu para relaxar e para entrar no mesmo transe do Tony. Ela entrou em transe muito rápido. E à medida que a gente foi aprofundando o transe, não tem como a gente saber exatamente o que foi que aconteceu. Talvez por desconhecer um estado físico, um estado mental, um estado de relaxamento, ou não sei para onde talvez ela tenha ido, ela toma um susto e ela volta do transe. Como medida de segurança, o que é que eu fiz? Imediatamente coloquei ela em transe de novo, segurei aquilo para ser trabalhado no segundo momento e imediatamente ela mudou a expressão facial dela, né? E voltou sorrindo. Aquele susto pode ter sido um cachorro? Aquele susto pode ter sido... Se quiser falar. Olha, no começo, eu tava querendo me concentrar, mas as vozes, assim, tava meio que... Mas eu tenho que concentrar na voz dele. Quando eu fiz isso, aí quando você falou da escada, eu comecei a descer uma escada e ia ficando muito escuro, muito escuro. Tinha um gato e me veio uma angústia aí. E eu não sei porquê. Então, essa é a importância primeira. A gente está fazendo uma demonstração, então eu não fiz uma anamnese com ela para saber se ela tem medo de escuro ou se ela tem medo de gato. Ou se ela tem claustrofobia, né? Que durante um atendimento clínico, isso é preciso ser feito para que a gente mantenha a segurança e bem-estar do paciente. No momento que eu percebi que alguma coisa tinha errado, o que é que eu tinha que fazer? Fazer com que ela saísse da experiência se sentindo melhor do que ela estava sentindo naquele momento. Eu comecei a sentir uma angústia, de repente eu voltei, mas eu voltei bem. Muito legal. Muito legal isso. Muito rápido. Bom, gente, nós temos ouvinte na linha. O Eduardo Mendes está na linha. Acho que ele vai fazer algum comentário. Eduardo? Alô, Eduardo? Tudo bem, meu irmão? Prazer ter você na linha aí. Muita novidade aí, Eduardo? Ela não ter topado ser hipnotizada, né? Você vai ver no live quando você chegar em casa. Todo mundo viu aqui. Como tá contaram, ela fez você dançar La Conga. Não, isso não faz. Atenção, domingo que vem, nova apresentadora do programa. Tá vendo aí? Não, quem bota a música aqui é Tesoura. Tesoura que é o sonoplasta aqui, viu? Não fez nada. Você dança La Conga e você rebolar o sim, Não acredito. Na dança foi. Eu mandei ele dançar e você dançou. Não acredito nisso. Joga por desonesta. Doutora, aconteceu isso aqui no estúdio? Você é a única pessoa que eu confio aqui. Aconteceu. Deu uma reboladinha ainda. Olha, eu tô com medo da imagem que o pessoal tá fazendo de mim em casa. É verdade, viu, doutor? Depois você assiste o vídeo, Antônio. Você vê como você dançou. Ela pulou por fora. Bom, nós vamos... tem alguma novidade aí, Eduardo? Você revelava o segredo da Eva Cardoso que vendeu churros na porta do presidente. E ela não trouxe churros pra gente comer até hoje. Cobrando, ela não trouxe. E meio com R$1,50 de brigadeiro que o grande lá estava caro. Então tem menino lá, né? Na porta do colégio. Sim. E aí, tem mais alguma bomba aí fora essa? Rapaz, tem, velho. Apresentador de TV
Igaratu, rapaz, anda sendo aí, anda fazendo mágoas. Quem? Diga nomes. É? Moleque, fala isso direito. Trabalhou com ele, eu tô meio chateado. Moleque, fala isso direito. Tá, vou falar. Ô, moleque, fala isso. Eu vou quebrar um pouco aqui o clima de hipnose, que eu estou bem jovem. Aconteceu o seguinte: uma das pessoas que trabalharam com o nosso querido Alex Lopes, o formato da laje, né? Fazendo aquele Sei, eu lembro. Faz a sexta-feira. E depois que criou o formato, essa pessoa foi dispensada do programa, digamos assim, fez um tipo de consideração, né? Além do que ela vinha de um tratamento e ela tem muita mágoa da apresentadora. Se estiver ouvindo, pode entrar ao vivo aí também, para a versão dele da história. Claro. Mas a mágoa total foi porque ela criou o formato da laje, que é um sucesso, é um pico de audiência do programa, e não vem bem, né? Hoje a média de audiência do Universo Axé não passa de 5 pontos. A média hoje, em relação ao balanço geral, no caso, o Salvador Bahia, que dá 12, que ganha fácil do vídeo show, mas hoje caiu muito a audiência do Universo Axé, e o fuga essa audiência da queda é justamente o programa da laje que esse repórter criou e depois foi dispensado. Houve aí uma certa mágoa do Alex Lopes aí, que anda precisando melhorar o seu conteúdo, porque a audiência anda indo bem mal. Conteúdo é importante, né? É coisa de televisão, né? Essa gangorra de televisão, você está lá em cima, às vezes você está lá embaixo, acontece. Tá bom, Eduardo. Vem uma conta mais vezes pra gente, viu? Tá bom. Um grande abraço para você, viu, Eduardo? Grande abraço para você. Obrigado pela sua participação, viu, irmão? Sempre contando as novidades. Você tem que vir ao vivo aqui no estúdio. Você aceita o convite não de vir aqui ao vivo? Já foi. Desafiou, hein? Mas deve estar escutando aí. Bom, estamos recebendo, vou pedir licença para o pessoal na mesa para a gente receber rapidamente, ter um bate-papo com o pessoal do Samba Inspiração, não é? Chegou toda a moçada aí. Vamos se acomodando aí, gente? Aqui é igual coração de mãe, cabe todo mundo, né? Estúdio cheio e o Samba Inspiração chegando aqui. Samba Inspiração, não é isso? Isso aí. Sucesso. Total. Agora parceiro da Tudo, né? Claro. A música vai entrar na programação, vocês vão estar aqui sempre, e as festas da Tudo também, o Samba Inspiração estará com a gente. E eu fico muito feliz com essa parceria nossa, de estar com vocês aqui junto com a gente. E vamos ouvir música. O que você vai abrir com o quê? Vamos com a nossa música de trabalho. Vai lá, vamos lá. Vamos que vamos? Enquanto os meninos estão arrumando aí os instrumentos. São 11 horas e 1 minuto. Exatamente. Hoje não tem... A gente não vai faturar um pouquinho hoje não, né? Não, hein? Vamos direto. Vamos direto, né? Vamos direto. E aí? E aí, vamos que vamos? Vamos. Vamos nessa? 1, 2, 3 Vai sofá. Você que tá na praia. Chega. Quando eu falo pra você que você está errada, você quer quebrar a minha cara. Quando eu falo pra você que o culpado não sou eu, diz que tem motivo pro que aconteceu. Quando eu falo pra você que você está errada, você quer quebrar a minha cara. Quando eu falo pra você que o culpado não sou eu, diz que tem motivo pro que aconteceu. Me xinga e me escuta, fala o que quer. Eu tenho que confirmar hoje com essa mulher. A macumba foi pesada, mas já me toquei. Está na hora de acabar com isso de vez.